Bom, gente, como prometido para vocês, nós vamos agora passar para vocês um vídeo com movimentos já dentro do processo de gravação da primeira unidade, que é a isoporgravura. Então, já falamos, vocês já leram sobre isso, já viram vários textos que vão respaldar vocês no conhecimento que hoje vocês já detêm, e agora vocês vão ver como é que isso funciona mecanicamente, como é que é o nosso comportamento em relação a esses materiais, ferramentas e a essa matriz, que é uma matriz muito rica, que é a matriz de isopor. Já que a gente está falando em isoporgravura e já demos para vocês várias vezes informações de que a gravura recebe o nome, a sua identificação característica, baseado no suporte. Esse suporte é chamado, depois de gravado, de matriz. Então, repetindo para vocês, a isoporgravura tem o suporte, tem a matriz de isopor. A litogravura ela tem o suporte de pedra. A xilogravura tem o suporte de madeira. E assim, qual o suporte moderno que vocês conseguirem, ele vai identificar a gravura, a forma que vocês gravaram. Por quê? Porque a gravura é nada mais do que uma ação de desbaste. Quando uma superfície é desbastada por uma ferramenta ou por outra superfície, esse desbaste é chamado gravura. Nós vamos poder afirmar: nós gravamos aquela pedra, nós gravamos aquela parede, e assim a gravura vai se identificando. Como a gente está dando a primeira unidade para vocês, que é a isoporgravura, nós vamos falar da matriz primeiro, porque essa matriz será sulcada, será gravada. Eu gostaria só de lembrar para vocês, mas isso vocês já têm como material, que o isopor é um poliestireno expandido em água. Então, gente, ponham na cabeça que essa leveza dele significa que ele tem 98% de ar aqui dentro. Porque depois que essas bolinhas expandem, esse ar fica aprisionado aqui dentro das bolinhas. E o que é que ocorre? Quando a gente rebaixa, quando a gente agride essa superfície, a gente rompe essas bolinhas. Então estamos rompendo com 98% do volume, causando então uma depressão. Então, as três ações que nós já falamos para vocês, a ação mecânica, a ação química, a ação térmica, é nada mais do que o rompimento da matriz. Para que vocês tenham uma ideia, aqui é um retalho de uma matriz. Se nós passarmos o dedo dessa forma, gente, nós estamos gravando. Nós estamos gravando com o dedo. Notem que caíram essas pérolas, o nome é pérola mesmo, o nome técnico, que são essas bolinhas cheias de ar. Elas foram desagregadas da superfície. E nós criamos aqui, o quê? Criamos um rebaixamento. Esse rebaixamento vai nos dar um efeito plástico quando nós imprimirmos. Mas, gente, eu fiz de propósito isso aqui para que vocês se lembrem que foi a primeira coisa que eu falei antes que eu mostre para vocês como preparar a matriz, mostrando para vocês que não deve ser feito dessa forma. Em relação à isoporgravura,
vocês não vão poder, nós não podemos desagregar dessa forma, com o dedo arrancando as bolinhas, porque essas pérolas, elas não são coladas uma na outra, elas são prensadas uma na outra. E dessa forma nós destruímos a massa do isopor, fragilizando ele para possíveis acidentes. E outra coisa, além de fragilizar, vocês vão notar aqui, essas bolinhas vão ficar soltando, olha gente, elas vão ficar o tempo todo poluindo o ambiente de trabalho da gente, que é na hora que vocês forem passar tinta, na hora que vocês forem entintar e passarem um rolo com tinta aqui em cima, essas pérolas vão se impregnar no rolo e a gente vai prejudicar a qualidade da entintagem. Então fiquem atentos a isso. Eu vou retirar então essas pérolas daqui e a gente vai mostrar para vocês como conseguir o isopor. O isopor é vendido, é conseguido no mercado com essa dimensão de 1 metro por 50. Então 1 metro, 100 centímetros por 50 centímetros. Essa é a dimensão do mercado. Mas o isopor é bom para corte, então a gente pode adequar a todo instante a melhor forma de trabalhar com isopor, cortando no tamanho que nós desejarmos. Porém, fiquem atentos a um detalhe. Essa matriz precisa, quanto maior for, ela precisa de ter uma prensa capaz de suportá-la lateralmente. Porque as prensas têm limite, as prensas verticais têm limites horizontais. E as prensas de rolo, essas prensas de rolo não têm limite no maior sentido, mas tem limite na lateralidade, quer dizer, do tamanho do rolo que vai ser prensado. Isso vocês vão ver, porque nós vamos demonstrar aqui para vocês. Então, gente, essa é a matriz, ou melhor, esse é o isopor que vai se transformar numa matriz quando nós assim quisermos. Então, vou deixá-lo de lado aqui e vou mostrar para vocês como é que a gente vai poder cortá-lo. De uma forma simplória, vocês vão fazer um estudo de melhor aproveitamento, mas aqui, se vocês pegarem uma folha de papel ofício, que é o padrão que nós vamos utilizar no na nossa disciplina. A disciplina nós teremos sempre as matrizes no máximo do tamanho de um tamanho A4. Então, a gente vai colocar aqui e com o auxílio de uma régua, e um estilete, terminei pegando aqui o estilete do kit de vocês, que o professor Sibini vai apresentar com maestria, mas já vamos utilizando aqui a forma de cortar. Então, vamos pegar e tem um detalhe aqui para o corte, viu, gente? Quanto menor o ângulo que vocês puserem, eu vou fazer por esse lado aqui para que vocês vejam isso aqui melhor. Olha. Esse ângulo aqui para o corte, ele é importante que ele tenha um ângulo o menor possível em relação ao suporte, para que o isopor não desagregue. Então segura-se a régua
né? E vamos dar agora, tomar a dimensão gente, vocês podem até dizer, mas eu não sei se isso está no esquadro, não se preocupem com isso agora, porque na hora que a matriz estiver toda pronta para ser imprimida, vocês têm a obrigação de rever se os ângulos estão retos, se o corte está perfeito, porque vocês vão manusear esse elemento. Então, gente, nós temos aqui já a matriz que nós vamos trabalhar. Essa matriz deve ser rebaixada, mas ela precisa ser desenhada. O desenho é importante porque é ele que vai nortear o nosso querer, aquilo que nós estamos querendo fazer. É importante também que vocês observem que essa matriz tem uma textura. O isopor tem essa textura dele, que é uma textura que deve ser, se possível, aproveitada como elemento da composição. Por quê? Porque o conceito de gravura, na hora do processo de gravação, é baseado na sua volumetria a partir de claros escuros. Então, quando nós escurecemos uma área e vamos gradativamente clareando essa área, nós vamos criando um volume. Eu vou fazer um desenho aqui e vou lembrar para vocês do que eu estou falando agora, porque agora eu quero que vocês considerem a textura. Essa textura pode ser retirada? Pode. Em algum instante vocês podem retirar a textura, principalmente na hora que a gente vai estar cortando isso. Para a gente retirar a textura, a gente precisa gravar ou lixar. É importante, se nós conseguirmos passar uma lixa, e se o professor Sivini pegar aqui, eu posso mostrar para vocês. Se vocês delimitarem uma área, muito obrigado, professor. Se vocês delimitarem uma área aqui e o limite dessa área, vocês não querem a textura, vocês podem pegar uma lixa de madeira, número 80 para esse tipo de matriz, e vocês esfregarão Bom, nós lixamos e eu vou pedir ao professor Paulo que ele consiga que ver esse ângulo, como ficou fosco após a lixagem. A textura do isopor continua, mas aqui já não temos mais textura. Então, na hora que nós passarmos a tinta aqui, que hoje passaremos para que vocês vejam, a tinta ela vai ocupar esse plano todo de uma forma uniforme, enquanto que nesse outro plano a tinta ficará só depositada na parte mais alta que vocês utilizarem. Então, gente, nós dessa forma já mostramos para vocês a segunda maneira mecânica de gravar. Porque, gente, isso aqui já pode ser uma matriz.
Isso aqui já pode ser uma matriz segundo o que o próprio artista admitiu. Então, a primeira forma que eu mostrei para vocês foi a forma que, inclusive, eu não aconselhei para vocês, foi quando vocês passaram o dedo e retiraram as pérolas. Essa foi uma forma de rebaixar a matriz. A segunda é essa aqui que nós estamos vendo. Mas nós não temos 2, 3, 10, 20. Nós temos infinitas maneiras. Vai depender da criatividade de vocês. Fisicamente, a gente precisa agir dessa matriz para rebaixá-la. Mas não podemos fazer isso ou não devemos. Sem um guia, nós precisamos fazer. Notem que na hora que eu pedi ao professor Sibini para que ele pegasse a lixa, para que nós passássemos aqui, eu tomei aqui uma caneta hidrográfica e delimitei a área que eu queria que fosse lixada. Essa delimitação desenhada aqui não influencia na gravura, porque se nós formos imprimir agora, quando nós passarmos o rolo com tinta, a tinta cobrirá esse risco. Então, gente, nós vamos retornar para mostrar para vocês, para falar sobre o desenho. O desenho é importante, eu sei que a gente vacila muito, fica inseguro em conseguir um desenho para que a gente se expresse plasticamente. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro, vocês não precisam saber desenhar para gravar. O gravador, a gravura, tem no seu conceito a busca de efeitos texturais, enquanto que o desenho tende a copiar, o desenho tende a nós pegarmos aquilo que temos de mais expressivos em relação ao nosso interior e colocarmos para fora. Muitos profissionais de comportamento julgam, inclusive, o nosso comportamento por nossa expressão gráfica. E isso tem bastante importância no nosso trabalho. Muito bem. Não vou ensinar vocês aqui como desenhar, gente. Só vou explicar uma coisa que é básica na hora de compor. Como compor plasticamente um espaço. Eu torno a repetir para vocês, vocês não têm como pré-requisito leis da forma. Vocês não têm como pré-requisito composição. Então, gente, vocês façam aquele desenho que vocês sabem fazer, que vocês já o fizeram há muito tempo, e tentem, a partir dele, contar uma história, contar uma poesia. Mas vocês precisam começar. E para começar, vocês vão pegar a caneta hidrográfica. Por que é a caneta hidrográfica e não um lápis? Por que não um grafite? Porque o grafite vai ter dificuldade na hora de nós riscarmos aqui. E outra coisa, se nós riscarmos equivocadamente, não vamos poder retirar, nós vamos gravar com lápis. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha. Vamos admitir que o desenho de vocês seja esse. O que é que aconteceu aqui? Ocorreu que houve uma marca. Se vocês não a quiserem mais, não tem mais como retirar. Então fiquem atentos para esse detalhe. Mas a caneta hidrográfica não.
se vocês riscarem com a caneta hidrográfica e não quiserem mais essa forma, vocês podem criar outra forma aqui e abandonar essa. Por quê? Porque depois que nós rebaixarmos a segunda forma que vocês quiserem, essa forma será encoberta pela tinta. Mas estamos indo em busca da composição. Então, o desenho para a composição, gente, eu posso dar um encaminhamento básico. Primeiro, vocês precisam de um tema. Um tema, o que é o tema, professor? O tema é aquilo que pode lhe inspirar para que você, e que seja seu eixo principal, para que você possa divagar em torno dele. E eu costumo, nas minhas aulas, falar sobre um tema floral. O tema floral passa por nossa cabeça, já que nós estamos agora entrando na primavera. O tema floral é um tema que está na mídia. Mas um tema floral, e aí como é que eu faço? Você desenha uma flor. Mas qual flor? Qualquer flor. Até aquela flor que vocês têm na cabeça e que vocês nunca viram na natureza, vocês têm todo o direito de fazer isso. Então, a parte central do trabalho nós temos então uma flor ocupando o centro do trabalho. Mas está muito simplório, não é, professor Sibini? Eu acho, e vocês também que estão assistindo, vocês vão dizer, mas ela não está simétrica, está meio feito no chute. Não tem nada de chute, gente. É essa a flor que você fez, é essa a flor que você assumiu. E você agora vai compor para que essa flor não pareça com outras coisas que você não queira. Você dá para essa flor um tratamento. Esse tratamento é textural. Então, quando a gente desenha com isso aqui, a gente já admite, gente, já admite um certo volume, já começamos a criar volumes. Eu vou acrescentar outras pétalas para essa flor que a gente está criando. E vou assim, preenchendo com a minha capacidade criativa, a flor que a gente está querendo representar. Vou colocar aqui um ramo na flor e vou estabelecer que eu posso até, gente, olha, fazer aqui uma folha ou várias folhas. Muito bem. Vamos admitir que o nosso desenho fechado seja esse. Já tenho a temática, que é a primavera, tenho uma flor representando a primavera, e agora eu tenho já o desenho, gente, que eu fiz com a caneta hidrográfica para não agredir a superfície do material. Precisamos agora, com aquelas 3 ações, mecânica, química e térmica, precisamos, com as 3 ações, colocar para vocês como nós vamos conseguir rebaixar o trabalho da gente. Muito bem. Vocês receberam a informação dessa ferramenta. Essa ferramenta daqui é para o rebaixe
Obrigado, professor Paulo. É térmico. Termicamente, essa pontinha vai aquecer. Pode ligar. Solte aí. Então, gente, a forma térmica do rebaixamento do desenho estabelecido é com esse ferrinho. Vocês receberam no kit de vocês, professor Sibini? Isso. No kit de vocês, vocês receberam esse elemento que nós fabricamos aqui com nosso esforço, que é uma pontinha que vai ser aquecida. Aqui nós vamos aquecer eletricamente, porque aqui nós estamos na sala e temos essa condição. Mas vocês podem utilizar em casa, em qualquer ambiente, uma vela. Depois nós vamos demonstrar para vocês fazendo com esse instrumento. Nós vamos mostrar como funciona essa busca do rebaixamento. Quando nós encostamos esse ferrinho no isopor, nós estamos destruindo aquelas pérolas e criando um rebaixamento. Esse rebaixamento vai nos dar a condição de, na impressão, ficar branco. Ele ficará branco e nós vamos continuar rebaixando. Vamos fazer aqui o centro. E, gente, para que vocês criem um volume nisso, aqui, vocês podem fazer pequenos furinhos. Criando uma textura um pouco mais apertada numa face e na outra. Então, essa é a forma térmica que a gente tem para representar para vocês. Se vocês fiquem atentos que quanto mais quente, mais rápido esse rebaixamento se processa.